Bem-vindos de volta ao nosso canal, queridos espectadores. Esperamos que vocês estejam tendo um dia abençoado, cheio da graça de Cristo. Para se manter atualizado sobre os últimos insights e profecias, curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para atualizações mais importantes. Junte-se a nós nesta jornada e fique conosco até o final enquanto mergulhamos em um tópico que pode agitar seu coração e espírito. Ao longo da história, a humanidade tem sido assombrada por avisos e profecias sobre um acerto de contas iminente, um julgamento divino pairando sobre nós, como a espada de Damocles, pronta para atacar. No entanto, nunca antes estivemos tão perto deste momento. O Padre Michel Rodrigue, um nome que carrega esperança e aviso, compartilhou uma profecia que não deve ser tomada de ânimo leve. Suas palavras são mais do que apenas uma mensagem passageira, se elas são um apelo urgente por preparação. O que ele revela é uma realidade séria, que muitos não estão dispostos a enfrentar. De acordo com o Padre Rodrigue, os sinais já estão aqui, embutidos em nossos lares, nossas igrejas e até mesmo em nossos corações. A profecia do Padre Rodrigue aponta para um momento devastador no futuro próximo, a profanação da Sagrada Eucaristia, o fundamento da nossa fé católica. Ele fala de um ato blasfemo que chocará o mundo, marcando um ponto sem volta. A Sagrada Eucaristia, que os católicos acreditam ser o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, será violada de forma pública e horrível. Este evento desencadeará o que foi predito como a iluminação das consciências, um momento em que toda a humanidade, independentemente da fé ou crença, será forçada a encarar a realidade de suas almas. Nesta luz divina, cada pessoa testemunhará sua própria vida repetida diante de si, expondo cada pecado, cada momento de negação e cada fracasso. Será como se estivéssemos diante de um espelho da verdade, incapazes de escapar das consequências de nossas ações. Este evento servirá como uma oportunidade final para a salvação, particularmente para aqueles que viveram em rejeição aos ensinamentos de Deus. O Padre Rodrigue alerta que muitos experimentarão profundo desespero neste momento, ao se depararem com a verdade que há muito evitam. No entanto, dentro deste momento de terror também está o potencial para a redenção, um caminho para aqueles dispostos a se voltar para Deus. Mas nem todos atenderão ao chamado. Alguns continuarão a andar na escuridão, escolhendo rejeitar a luz e permanecer em sua negação. Para eles, isso marcará o início de um período ainda mais sombrio. A Igreja enfrentará perseguição sem precedentes. E não virá apenas de forças externas, mas de dentro de suas próprias fileiras. O Padre Rodrigue alerta sobre os ataques que surgirão, sugerindo que até mesmo alguns daqueles que foram incumbidos da liderança da Igreja podem trair sua missão sagrada. Os refúgios seguros da fé desaparecerão enquanto o mundo entra em espiral no caos. Então, o que acontece com aqueles que desconsideram esses avisos urgentes? O que será daqueles que falham em se preparar espiritualmente e falham em reconhecer os sinais que estão sendo revelados a nós? A resposta é clara: um período de grande tribulação se seguirá. Um que será sentido profundamente por cada alma que se afastou da luz. A mensagem do Padre Rodrigue é um chamado às armas para a alma, incitando todos nós a nos arrepender e buscar a reconciliação com Deus enquanto ainda há tempo. A iluminação das consciências será um momento de verdade inegável. E como responderemos determinará nosso destino eterno. O momento de orar, jejuar e se preparar é agora. A urgência de sua profecia não é uma questão a ser ignorada ou descartada. É um aviso que nos chama à prontidão espiritual e à devoção. Ao refletirmos sobre essas palavras profundas e inquietantes, devemos levá-las a sério. Oração, sacrifício e fé são nossas únicas defesas nos dias que virão. A escolha é nossa e nos voltar para Deus em arrependimento ou permanecer na escuridão e enfrentar as consequências de nossas decisões. Vamos orar por força, sabedoria e discernimento nestes tempos perigosos.
Vamos permanecer firmes em nossa fé, confiando no plano de Deus. Não importa quão inquietante o futuro possa parecer. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. O que você pensa sobre a profecia do Padre Rodrigue? Você acredita que estamos realmente à beira de um momento espiritual tão profundo? Deixe um comentário abaixo e lembre-se de se inscrever em nosso canal para mais atualizações. Fique vigilante. Permaneça fiel e que Deus o abençoe abundantemente. As recentes profecias do Padre Michel Rodrigue enviam uma mensagem clara e urgente ao mundo: a iluminação das consciências afetará cada alma viva, independentemente de suas crenças, origem cultural ou tradição de fé. É um evento divino que não deixará ninguém intocado, onde todos serão chamados a prestar contas de suas vidas, suas escolhas e suas ações. Este é o momento em que a verdade será inegavelmente exposta, e ninguém será capaz de se esconder de sua realidade espiritual. Para aqueles que nunca foram batizados, ou aqueles que viveram em ignorância espiritual ou negação, este momento será particularmente profundo e aterrorizante. O Padre Michel enfatiza que, neste evento, o coração de todos será exposto. As pessoas verão claramente a verdade que ignoraram por muito tempo, e suas próprias almas serão reveladas a elas de uma forma que será impossível negar. A iluminação eliminará as mentiras, as pretensões e as ilusões que impediram os indivíduos de reconhecer a necessidade da graça e misericórdia de Deus. Para os descrentes, este será um momento de grande pavor, pois eles serão confrontados pela realidade da presença de Deus e seu próprio estado espiritual. Esta revelação divina oferecerá a todos uma oportunidade final, uma última chance de aceitar a verdade de Cristo e seu sacrifício pela humanidade. A cruz de Cristo será revelada a todos de uma forma poderosa e inegável. No entanto, muitos escolherão rejeitá-la. O Padre Michel adverte que aqueles que se afastam desta realidade avassaladora, escolhendo permanecer na escuridão, cairão em um abismo espiritual. Sua recusa em abraçar a verdade terá consequências eternas, pois eles continuam em um caminho de separação de Deus. A iluminação não levará a um tempo de paz ou renovação espiritual. Em vez disso, servirá como um precursor para uma série catastrófica de eventos. O Padre Michel prevê que, uma vez que esta intervenção divina ocorra, o mundo mergulhará no caos. Governos entrarão em colapso. Sistemas políticos se desintegrarão e nações se voltarão umas contra as outras. O que estamos vendo hoje em termos de tensões geopolíticas é apenas um prelúdio para um conflito muito maior que está prestes a se desenrolar, à medida que as nações se preparam para a guerra, especialmente em regiões voláteis como o Oriente Médio e a Europa Oriental. O potencial para violência em larga escala está aumentando rapidamente. O Padre Michel acredita que a faísca para este conflito global virá de um assassinato político, um ato que desencadeará uma reação em cadeia que levará à guerra, perseguição e devastação generalizada. As consequências deste conflito não se limitarão a apenas uma região. O Padre Michel prevê que esta batalha envolverá o mundo inteiro. As repercussões globais serão sentidas em todos os continentes, à medida que a turbulência se espalha para todos os cantos da Terra. Este é um momento irreversível, um ponto crítico sem retorno na história humana. No entanto, apesar da natureza aterrorizante dessas profecias, o Padre Michel nos garante que a misericórdia de Deus estendeu este período de graça. Estamos atualmente vivendo em um tempo de alívio, um momento de oportunidade espiritual para aqueles dispostos a se voltar para Deus antes que a tempestade chegue. Mas esse alívio está rapidamente chegando ao fim. Agora é o momento de se preparar espiritualmente. O Padre Michel exorta os fiéis a fortalecerem sua determinação espiritual diante desta crise iminente. Ele pede a todos que priorizem a frequência à missa, a oração diária, o jejum e a confissão regular. Estas não são meramente sugestões, são as ferramentas espirituais que nos ajudarão a suportar as provações que estão por vir. Rezar o rosário todos os dias. Ele enfatiza:
Será uma fonte especialmente importante de proteção e força à medida que nos aproximamos destes tempos perigosos. A iluminação das consciências será um momento decisivo na história humana. E como respondemos a ela determinará o curso de nossas almas. A mensagem do Padre Michel é clara: o tempo de complacência passou. Devemos nos preparar espiritualmente e viver em um estado de constante prontidão para as provações que estão por vir. Que possamos atender ao seu chamado à fé, arrependimento e devoção, confiando na misericórdia e graça de Deus para nos guiar através da tempestade que se aproxima. O Padre Michel Rodrigues emitiu um poderoso chamado aos fiéis, exortando-nos a reconhecer a urgência espiritual de nossos tempos. Ele enfatiza o quão crítico é comparecer à missa dominical sem falta, lembrando-nos que negligenciar essa obrigação sem uma razão legítima é um pecado mortal. Aos seus olhos, muitos cristãos se tornaram complacentes, subestimando a gravidade de perder a missa, permanecer em casa ou escolher distrações mundanas em vez de receber o corpo e o sangue de Cristo é semelhante a rejeitar um convite para a ceia do Senhor no céu. A mensagem do Padre Michel é clara: nestes tempos perigosos, não podemos nos dar ao luxo de desconsiderar este convite sagrado. Nossas almas dependem desta comunhão com Cristo, especialmente quando o mundo está se precipitando em direção a um futuro incerto. Além deste apelo urgente, o Padre Michel também chama a atenção para uma aparição silenciosa que ocorreu em Knock, Irlanda, um evento sobrenatural que transcende as palavras. Durante esta aparição, a Virgem Maria, São José e São João Apóstolo foram vistos ao lado do Cordeiro de Deus, de pé no limiar do sacrifício final. O Padre Michel interpreta essa visão sem palavras, mas profundamente simbólica, como um aviso, um chamado aos fiéis para reconhecer os sinais dos tempos e se preparar para as provações que se aproximam. O Cordeiro de Deus, posicionado à beira do sacrifício final, serve como um lembrete pungente de que o fim dos dias está se aproximando. É um chamado à vigilância, à prontidão espiritual e a um compromisso inabalável com a fé diante da escuridão iminente. Ao refletirmos sobre essas profecias ameaçadoras, também devemos voltar nosso olhar para o cenário global, onde conflitos futuros, particularmente as tensões em torno da Coreia do Norte, se estão prestes a desencadear uma revolta sem precedentes. O Padre Michel alerta que o que acontecer lá terá consequências de longo alcance, abalando as fundações do mundo e nos lançando em uma nova e inquietante realidade. Essas tensões geopolíticas, embora alarmantes em si mesmas, são apenas uma parte de uma tapeçaria mais ampla de profecias que apontam para uma catástrofe global. O Padre Michel prevê que essa batalha não apenas desafiará nossa sobrevivência física, mas também levará a humanidade à beira do acerto de contas espiritual. A Igreja também não é imune a essas tribulações. O Padre Michel fala de um processo mais sombrio se desenrolando dentro da própria Igreja, uma profunda luta interna que será ampliada no próximo sínodo sobre a sinodalidade, previsto para começar em outubro. Este sínodo, o Padre Michel alerta, será um momento crucial, revelando os verdadeiros inimigos da fé que se infiltraram silenciosamente em suas fileiras. Será um tempo de divisão dentro da Igreja, onde os fiéis serão divididos entre aqueles que permanecem firmes em suas crenças e aqueles que sucumbem às forças malignas que buscam destruir a Igreja por dentro. Este conflito interno, combinado com a turbulência externa que o mundo enfrenta, marcará um ponto de virada na história da Igreja e seu papel no mundo. Concluindo, a mensagem do Padre Michel Rodrigues é um chamado urgente e sincero à ação. Ele nos exorta a nos prepararmos espiritualmente para as mudanças monumentais que estão prestes a acontecer. O tempo de nos arrependermos, fortalecer nossa fé e aprofundar nosso relacionamento com Deus é agora. A iluminação das consciências logo estará sobre nós. E como respondermos a ela determinará o destino de nossas almas. Este não é um momento para complacência ou atraso, mas para uma ação espiritual rápida e decisiva. Os desafios que virão testarão nossa fé como nunca antes. E somente por meio da oração,
Do sacrifício e de um profundo compromisso com a vontade de Deus seremos capazes de suportar a tempestade. As palavras do Padre Michel são um poderoso lembrete de que estamos no precipício de uma nova e perigosa realidade. Ao enfrentarmos esses tempos difíceis e incertos, vamos atender ao chamado à vigilância e preparação espiritual. O futuro da humanidade e a salvação de nossas almas dependem de como respondemos. Vamos rezar pela força para enfrentar as provações que virão com coragem e fé.